Gurizada, o negócio é o seguinte: o técnico Roger Machado, com as suas teimosias, é um dos fiadores da derrota do Inter para o Fluminense por 2-1 em jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Mas a direção, e especialmente o departamento de futebol, tem uma responsabilidade gigante neste momento ruim da equipe dentro de campo. E neste vídeo eu te mostro que o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, o diretor executivo André Mazzuco e também o diretor esportivo Andrés D'Alessandro respaldam e assinam o momento de adversidade da equipe diante do Fluminense na Copa do Brasil. O meu vídeo é em nome do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo para tu resolver os débitos do teu veículo e regularizar a documentação. Vale se tu tiver um carro, uma moto ou mesmo um caminhão. Para baixar o app da Zapay é grátis. Pode baixá-lo gratuitamente através do link que eu já coloquei aqui embaixo, tanto no primeiro comentário quanto na descrição deste meu vídeo. E olha só, eu nem tinha me dado conta disso. Este 31 de julho, o final deste mês de julho, é uma data importante para quem tem veículo circulando aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no estado é o prazo final para que tu estejas com toda a documentação em dia. A partir daí, se tu cair numa blitz, além de juros e multas, talvez até a apreensão do teu veículo. E também pontos na tua CNH. Regulariza agora via o gratuito aplicativo Zapay. Coloquem lá o cupom promocional Meneghete20 para parcelar licenciamento e PVA, uma eventual multa em até 12 vezes no cartão de crédito. É bom demais. E se tu pagar em 10 ou 12 vezes, este cupom Meneghete20 significa também 20% de desconto nas taxas do cartão. Esta é a hora para tu ajustar tudo na documentação do teu carro, caminhão ou moto. O app da Zapay é gratuito, vai no link aqui embaixo, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Em nome de Zapay, não esquece, o cupom promocional é Meneghete20. Eu rodo a vinheta e a seguir, a responsabilidade do departamento de futebol do Inter, que cochilou, vacilou, tirou férias e não reforçou a equipe como precisava. Roger tem responsabilidade sim na derrota para o Fluminense, abraçado em teimosias. Ele precisa mudar a equipe na primeira função e na segunda função da equipe titular. Estou me referindo a Thiago Maia e Bruno Henrique, mas a gente vai falar mais sobre esta insistência do Roger nos próximos vídeos. Eu quero falar aqui sobre a responsabilidade da direção colorada e especialmente do departamento de futebol, neste momento de adversidade da equipe, que no Campeonato Brasileiro está 15 pontos atrás do líder e na Copa do Brasil precisa desmontar a desvantagem que o Fluminense conquistou neste primeiro jogo. Observem, no dia 1º de junho, no estádio Beira-Rio, o Internacional perdeu para este mesmo Fluminense do Renato por 2-0. E o Renato construiu o score com uma facilidade impressionante. Lá não estavam nem o presidente Barcelos, nem o vice de futebol José Olavo Bisol e nem o diretor esportivo Andrés D'Alessandro, cada qual com o seu motivo ausente. Neste jogo de 1º de junho, o volante Fernando sofreu uma grave lesão no joelho e no dia seguinte foi diagnosticada a lesão, a necessidade de procedimento e ele para por pelo menos 5 meses. 1º de junho, 2 meses atrás. No dia 12 de junho, o Inter ainda perderia por 2-0 para o Atlético Mineiro, também sem o presidente Barcelos, também sem D'Alessandro presente no ambiente, e este jogo marcava o ingresso do Internacional, pelo menos circunstancialmente, dentro do Z4. E aí veio a parada para a Copa do Mundo. Aí vieram as férias dos jogadores, alguns dirigentes do Internacional ainda em férias. Eu estou falando de 60 dias atrás, 2 meses, 1º de junho, Inter 0, Fluminense 2. Vocês sabem o que o departamento de futebol fez para qualificar o time do Internacional? Quase nada. Mesmo sabendo que teria pela frente o Fluminense na Copa do Brasil, mesmo enxergando o crescimento do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense foi o melhor brasileiro colocado. E olha, eu nem acho o time do Fluminense tudo isso. Por isso que cai muito na conta de Roger também. E tendo o Flamengo como adversário, a seguir agora em agosto, em 2 semanas, nas oitavas da Libertadores da América.
O que fizeram os homens do Departamento de Futebol Colorado? É claro que tem o presidente Barcelos lá em cima, mas eu falo principalmente de José Olavo Bisol, o chefe da pasta, o vice-presidente de futebol. Eu falo de André Mazzucco, o diretor executivo. Eu falo de Andrés D'Alessandro, o diretor esportivo. Aqui não se trata do ídolo D'Alessandro. Eu sei que há muita dificuldade de alguns colegas em criticar ídolos. Os identificados com o Grêmio viveram isso pouco tempo atrás com o Renato, que se confunde a sua trajetória de ídolo daquela que ele exerce como um treinador. E olha que o Renato venceu muito como técnico do Grêmio, talvez tanto quanto tenha vencido como jogador. E ali ele construiu essa imagem de ídolo, status e tudo mais. O D'Alessandro também tem uma imagem de ídolo, é referência de um internacional vencedor lá em 2008, 9, 10 e aí por diante, hegemonia no Rio Grande do Sul, mas ele não está contratado como ídolo, ele está contratado como diretor esportivo do Internacional. E eu vou tratá-lo assim como tratava o Renato como treinador. Então a crítica não é ao ídolo, ainda que ele não vá nunca se desprender desta condição. A crítica é a forma como ele exerce o cargo. Não só ele, o Mazzucco, o José Olavo Bisol e o presidente Alessandro Barcelos. 60 dias, desde a lesão do Fernando, desde o jogo contra o Fluminense no Beira-Rio, férias e mais férias, parada da Copa do Mundo. E o que os homens do futebol do Internacional fizeram? Contrataram Alain Benítez, lateral direito. Aliás, o D'Alessandro, naquela entrevista coletiva, que se aproveitou para dar uma letra ou outra à imprensa, descontente, porque o D'Alessandro não sabe conviver com a crítica ainda, apesar de já ter passado os 40 anos. O Inter contratou o Alain Benítez, que o D'Alessandro disse que o Inter estava monitorando esse jogador há muito tempo. O Inter também contratou o Richard, volante que não para em clube algum, e que estava num clube pequeno da Turquia. E contratou agora, e eu acho que este sim pode ser um bom nome, o Richard, quem sabe, ali na frente possa também dar uma resposta, o Alan Rodrigues. Como demorou, como o Inter foi letárgico, como o Inter perdeu tempo nas férias dos seus dirigentes, não houve tempo para inscrevê-lo a ponto de disputar as oitavas da Copa do Brasil contra o Fluminense. Então o Inter perdeu um dos seus principais jogadores, o Fernando, e não fez praticamente nada. Fez sim. Deu férias para o elenco, para os dirigentes, para todo mundo. E aí foi confiando que poderia reverter uma situação, mesmo que no penúltimo jogo, antes da parada da Copa do Mundo, tivesse sido derrotado pelo mesmo Fluminense, com extrema facilidade. E o que se viu ontem no estádio Beira-Rio mais uma vez foi o Fluminense ganhando do Internacional. Porque se você não muda o seu procedimento, se você não muda a sua atitude, se você não agrega qualidade, se você não troca peças, os resultados serão os mesmos. E foi praticamente o mesmo. E olha que o Fluminense poderia, se forçasse um pouco mais, ter praticamente definido a sua classificação. Eu até acho que o Fluminense desperdiçou uma baita oportunidade de liquidar. Embora esteja muito próximo da vaga, não é uma vantagem intransponível essa, o Fluminense deu um bom encaminhamento. Mas poderia ontem ter resolvido a sua vida e chegar às quartas da Copa do Brasil. O Inter não fez nada, o Inter não observou o crescimento do Fluminense, os dirigentes sequer estavam aqui quando o Fluminense impôs 2-0 no Inter pelo Campeonato Brasileiro num domingo à noite dentro do estádio Beira-Rio. O Inter não repôs a perda de um dos seus principais jogadores, o volante Fernando, que também agrega maturidade e experiência ao elenco dentro de campo, e colheu o mesmo resultado. E se encaminha para a eliminação na Copa do Brasil, como se encaminha para a perda do título do Campeonato Brasileiro, que em rodada alguma deste ano ele chegou a ficar próximo. O Inter está 15 pontos atrás do líder Flamengo. Então esta é a gigantesca responsabilidade que tem José Olavo Bisol, André Mazzucco, Andrés D'Alessandro e também o presidente Alessandro Barcelos por esta situação de desvantagem, de dificuldade no Campeonato Brasileiro, onde o Inter já sabe que o título escorreu pelas mãos antes mesmo do final do primeiro turno, de dificuldade na Copa do Brasil. Mas calma, nada é tão ruim que não possa ser piorado. Vem aí o Flamengo na vida do Internacional pelas oitavas da Libertadores da América. Inscrevam-se aqui no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. O teu like faz o meu canal crescer e subir. Bom, se tu não gostou, participa aqui do chat. Se tu está magoado, incomodado com as minhas críticas, eu respeito a tua posição. Te manifesta aqui embaixo nos comentários. O meu vídeo é para o aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, gratuito. Pode baixá-lo, o link está na descrição, no primeiro comentário. Baixou o aplicativo, coloca lá o cupom Meneghetti20 para tu resolver o IPVA, o licenciamento e uma eventual multa
multa em até 12 parcelas. Aqui no Rio Grande do Sul, o prazo final é agora, hoje, 31 de julho. Hoje, ou tu resolve, ou tu corre risco de ter juros, multas, pontuação na CNH e até a apreensão do teu veículo. Vai no app da Zapay, é grátis, coloca lá o cupom Meneghete20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.